Gostaria de recomendar hoje a excelente entrevista de Armínio Fraga no jornal Valor Econômico. É uma grande entrevista e vale a pena ser lida na íntegra pelo teor de simplicidade com o qual o ex-presidente do Banco Central passa a informação do nosso quadro periclitante, preocupante, econômico e político brasileiro. Como todos sabem, Armínio tem assessorado Aécio Neves, candidato tucano, e choca um tanto assim a comparação da qualidade técnica do quadro que vem assessorando o candidato tucano, principalmente no campo econômico, mas não apenas nesse, vis-à-vis o quadro do atual governo do PT, com Guido Mantega à frente e todos os demais assessores principais da presidente Dilma em economia, né? A turma da Unicamp e tutti quanti. É muito boa a entrevista porque Armínio não foge do confronto com a dura realidade, né? Ele não tenta maquiar ou vender ilusões, ele não é definitivamente um mercador de ilusões. Muito pelo contrário, ele é até acusado por alguns de sincericídio, né? Ele responde isso na entrevista, mas há uma constatação muito direta do que precisa ser feito, do que está dando errado e de que isso representa, obviamente, um certo custo ao país no curto prazo. Apenas ele lembra que a alternativa é muito pior. A alternativa é continuar com esse quadro atual, ou então até mesmo se agravando, o que vai gerar um custo muito maior à frente, né? Já começa a aparecer um custo muito elevado e a própria inflação, como ele mesmo coloca, é o verdadeiro arroxo salarial que o país já está enfrentando, já está tendo que passar por essa experiência dolorosa, especialmente para as classes mais baixas, por conta de todos os equívocos econômicos do PT, da esquerda, dos progressistas, que falam em nome do povo, falam em nome da defesa dos interesses desses mais pobres e acabam entregando um resultado que machuca justamente esse pessoal. Tem vários trechos aqui que eu gostaria de destacar, né? Armínio coloca muito peso na questão da transparência, do tamanho do Estado, do peso que isso tem representado para a economia, para a falta de investimentos que gera justamente pelo excessivo gasto público, que inclusive usa a desculpa distributiva e faz isso de forma mal feita, ou seja, até mesmo com o argumento de social-democracia ou de esquerda, de que o Estado tem um papel de justiça social, até mesmo aqueles que endossam essa mentalidade teriam que reconhecer que o modelo atual não entrega o prometido. Quer dizer, você tem claramente aqui um discurso distributivo que na prática, e muito disso por falta de transparência, acaba distribuindo recursos para os mais ricos, né? Ele cita o caso do BNDES, do Bolsa Empresário e tudo mais, né? Da falta de transparência desses subsídios. Então, realmente uma entrevista muito boa, muito transparente, na própria defesa de mais transparência dos gastos públicos. E eu separaria aqui alguns trechos, né, para destacar. Uma delas é de que temos que cair na real. As coisas não estão dando certo, né? O país não está crescendo e, se não crescer, as frustrações vão aumentar. Ele diz isso claramente, lembrando que o problema não é apenas econômico, né? Eu vou para o final, depois eu volto para alguns trechos do meio, mas a mensagem final é muito importante, né? Há um medo que vai além da economia hoje, né? Um medo político também. Há uma sensação de medo que as pessoas não têm coragem de manifestar abertamente. Medo de uma atitude contra a liberdade de imprensa, contra a própria democracia, né? E ele vir com coragem, sendo a figura que ele é, né, e sempre tendo um histórico de uma pessoa muito tímida e muito moderada nas suas colocações públicas, isso é um alerta e tanto, né, que deveria assim, realmente tocar os sinos para quem ainda, porventura, não caiu na real, né? Ele, em outro trecho aqui, assume, sem muita vergonha também, né, o que me parece digno de nota, e isso o próprio Aécio Neves tem feito com mais coragem, que destoa das próprias campanhas dos tucanos passadas, né? Você está falando com alguém que não tem vergonha de dizer que é um liberal com coração, né? É importante o país crescer, é importante gastar melhor, sim.
Ou seja, vamos parar com essa dicotomia falsa entre esquerda progressista que se preocupa com os pobres e com o social e o tal neoliberal ou direita que se preocupa com o interesse dos mais ricos. Arminio enfrenta esse falso dilema colocando as cartas na mesa, né, admitindo que defende como um liberal justamente interesses ditos progressistas, né, porque a gente sabe que a esquerda tenta monopolizar essas nobres virtudes de se preocupar com os mais pobres no país. Ele alerta também para o fato do desemprego estar batendo aí a porta, né, e isso, se a economia não crescer, vai ser uma realidade em breve, e é necessário, obviamente, endereçar esse problema, porque isso vai afetar claramente as expectativas à frente. Você não vai ter como fugir desse dilema. Então, o uso que o próprio PT tem feito de terrorismo eleitoral, e usando as próprias palavras do Arminio em outras entrevistas, de que isso vai representar um arroxo salarial e punir justamente o trabalhador, o empregado, isso é balela, né? Justamente como o Arminio chama a atenção, se nada for feito, está logo ali na frente um problema sério no próprio nível de emprego. É inevitável, né? Porque uma economia que não consegue crescer, não consegue investir, ficar apenas dando aumento artificial de salário, é óbvio que isso vai gerar desemprego na frente. Inclusive, sobre o salário, ele fala isso, né? De forma muito direta, como lhe é característico, né? O salário tem que guardar alguma relação com a produtividade. Quer dizer, você não consegue ficar apenas dando aumento salarial na canetada grosseira do Estado, né? País que não está crescendo, caia na real. Qualquer coisa que eu diga vão interpretar como arroxo, enquanto o arroxo já está sendo feito justamente com essa inflação que vem comendo o poder de compra dos trabalhadores, dos assalariados, né? Enfim, bastante espaço aqui para melhorar o gasto público, né? Limitando, por exemplo, essa Bolsa Empresário, como eu já disse, e dando transparência para os subsídios e para muitas coisas que são ocultas nesse modelo hoje estatal, né, que simula um modelo distributivo que na prática, como eu já disse, acaba beneficiando os amigos do rei, né? Não é à toa que as elites, como o PT tenta colocar, contra o povo trabalhador, né? Muitos dessa elite aí estão fechados com o PT porque se locupletam nesse modelo de capitalismo de Estado, né, o qual o próprio Arminio vem querendo então aqui combater, oferecendo uma alternativa liberal de fato, né? Enfim, recomendo a entrevista na íntegra. Como a gente sabe, o Arminio Fraga tem uma paciência impressionante, até eu realmente admiro isso nele. Mesmo quando ele era presidente do Banco Central, há evidências anedóticas interessantíssimas dessa paciência. Ele recebeu uma vez um protesto de gente do MST, né, que eu realmente acho que é impossível dialogar com essa turma revolucionária, marxista, golpista, que não respeita as leis, né, o Estado de Direito, a democracia, mas o Arminio Fraga foi lá e esperou o expediente, foi recebê-los e foi tentar persuadir esse pessoal do MST das funções necessárias para o país do próprio Banco Central. Quer dizer, uma pessoa que faz isso realmente tem muita paciência para dar murro em ponta de faca e para dialogar com essa esquerda xiita, radical, representada em boa parte do PT, que inclusive usa esse tipo de entrevista honesta, sincera, de alguém que quer claramente construir um país melhor e deixar de lado picuinhas partidárias ou eleitorais, e vai justamente usar trechos fora de contexto para atacar a candidatura do Aécio Neves, como se fosse então uma ameaça às conquistas dos trabalhadores e tudo mais. Eu realmente tiro o meu chapéu para esse tipo de postura que o Arminio Fraga representa, tentando aí, em prol de uma união pelo país, construir as bases de um Brasil melhor, mais próspero, e que, obviamente, isso passa por deixar de lado essa dicotomia PT e PSDB e partir para um modelo mais liberal, mais transparente, e que, se não reduza o gasto público, ao menos o torne mais transparente e eficiente, que é o mínimo, que é o D0, que é o ponto de partida para a gente sair dessa armadilha de baixo crescimento, dessa pseudo-social-democracia, que nada mais é do que um modelo de patrimonialismo, capitalismo de Estado, que nós somos vítimas e reféns há anos e anos.